para que essa revisão fosse feita. Eu acho que um aspecto bastante interessante que eu tenho percebido no movimento do Poder Executivo Federal, do governo propriamente dito, de gestões últimas até essa agora, é a preocupação com a infraestrutura crítica de telecomunicações, né? Estou me focando um pouco mais em aspectos relacionados ao que a gente chamaria na linguagem da União Internacional de Telecomunicações de cybercrimes complexos, focando em ataques à infraestrutura, em espionagem, né? No fortalecimento da infraestrutura e não só de hardware, como de software, que permitirá que o Brasil consiga, né, se colocar numa posição confortável para poder lidar e reagir a todo esse tipo de ataque, na medida em que nós estamos falando de diversas medidas cada dia mais criativas adotadas por diversas partes envolvidas, mas que o governo tem a responsabilidade de fazer o enforcement, né, e reagir e punir, né, iniciativas maliciosas que possam ser identificadas. E em matéria de infraestrutura, a gente vê que o governo tem se dedicado a projetos que não são projetos de simples execução, mas que têm uma visão, né, que mostra, o governo já tem a consciência da necessidade do Brasil ter uma certa autonomia em relação ao uso da sua infraestrutura, principalmente para manejo, para o tráfego das informações de caráter governamental confidencial, né, de formulações de política como um todo. E nós temos projetos relacionados a passagem de cabos óticos por todo o Brasil, gerenciados por empresas públicas, né, pela formação de bancos de infraestrutura e de centros de combate à defesa de cyberataques, também sob a gestão do governo federal, no SERPRO, por exemplo, no caso da Telebrás, responsável por conseguir estender um anel ótico pelo Brasil inteiro, que abranja não só o backbone, como o backhaul dessas infraestruturas até a última milha e o acesso final, né, dessas infraestruturas, e também iniciativas relacionadas a cabos submarinos, que permitam ao Brasil uma certa autonomia, ou pelo menos uma possibilidade de análise de rotas de tráfego de dados internacional, que permita fazer uma gestão de risco efetiva em cima da possibilidade e gestão dos cyberataques, e até temos um projeto de um satélite, né, especificamente desenhado para atender as bandas X, que é a banda que comporta as comunicações militares, né, e a banda Ka, que é a banda que comporta em tecnologia satelital a maior parte, futuramente, das comunicações via satélite, banda larga, de usuários corporativos e finais que tenham informações de natureza sensível e poderão utilizar-se desse tipo de infraestrutura. Então, são projetos interessantes que mostram, na minha opinião, não que sejam projetos de fácil implementação. Imagina, construir um satélite não é uma tarefa nem um pouco fácil, né, considerando especialmente que nós, infelizmente, não temos uma expertise conhecida a respeito dessa matéria. Mas acredito que é importante que o governo esteja tentando se capacitar, né, para que isso aconteça e trabalhado com parceiros internacionais em todos os níveis para poder viabilizar esse tipo de relação em acordos multilaterais com outros países, né, por exemplo, no caso do cabo submarino envolvendo o governo de Portugal, né, para poder tentar planejar para um futuro que está não muito distante uma certa autonomia brasileira em relação ao uso de infraestruturas que necessariamente precisam, né, trafegar e armazenar dados de natureza sensíveis, não só dados governamentais, mas dados de relevância econômica, dados relativos ao exercício da atividade econômica por empresas brasileiras ou empresas no Brasil, para tentar fazer com que a suscetibilidade a ataques de quaisquer naturezas sejam eficientes. Então, em matéria de infraestrutura, a tarefa básica do governo é fazer um plano de proteção da infraestrutura crítica. Isso compete ao governo. Então, respondendo sua pergunta, uma forma muito importante que o governo tem, né, de auxiliar
né, na formação de um instrumental que permita que nós tenhamos uma imunidade ou um controle de reação maior a cyberataques é cuidando e fortalecendo a infraestrutura crítica de telecomunicações, porque sem ela nós efetivamente ficamos vendidos. Não adianta a gente ficar falando de tipos de ataque de hacking, entendeu? Pensando só em propriedade intelectual, pensando em conteúdo ofensivo ou em pornografia. O fato é que tudo depende de infraestrutura, né? E essa infraestrutura ela não pode ficar única e exclusivamente a cargo da iniciativa privada. A colaboração entre governo e iniciativa privada é fundamental nesse setor, né? Tanto para a troca de expertise, quanto para a troca de experiências, quanto para a formulação de projetos de parceria público-privada que permitam que o Brasil alcance um degrau de autonomia, ou não autonomia, mas, digamos, de qualificação técnica que permita que a gente tenha uma diretriz forte para o futuro. E a revisão da Política Nacional de Cibersegurança, que hoje é um decreto do ano 2000, muito focado em proteção e definição das regras de cibersegurança, especificamente, não falando de ciberdefesa, porque ciberdefesa nós vamos ter uma outra portaria do Ministério da Defesa que regulamenta especificamente, né, o que diz respeito às políticas de ciberdefesa, mas pensando em cibersegurança, como o governo pode, deve se capacitar, e pensando, na minha opinião, e aí começa um título de sugestão meu, na medida em que as discussões da atualização da política nacional de cibersegurança, elas têm sido muito francas, né, o governo tem recebido diversos atores, mas, obviamente, por razões de segurança, nós não temos acesso à minuta do documento. Então, resta-nos interagir com o governo, entender o que o governo está pensando a respeito desse assunto. Eu sei que há representantes do governo federal aqui, assim como do CDCyber, o general Paulo Sérgio estava aqui, né, no sentido de conseguir construir outros vetores dentro dessa política que envolvam a colaboração com a iniciativa privada. Uma outra preocupação que eu tenho, muito grande, é a questão do entendimento da natureza global do ambiente digital, né, para que a gente não passe a construir padrões jabuticaba, né, que funcionam ou supostamente funcionarão exclusivamente no Brasil, desconsiderando padrões mundiais que são adotados pela indústria como um todo, né, e que precisam ser vistos dessa forma. Eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo, vou pedir licença, porque há determinadas questões que eu acho que podem ser abordadas já, Ana, se você me permite. Você falou do padrão jabuticaba. Eu tinha anotado exatamente aqui, expondo durante a tua exposição, não sei se o Ackerman sabe o que é padrão jabuticaba, Ackerman? Porque eu notei que você não está fazendo, desculpe, é ótimo, não tá, você não está usando o tradutor, quer dizer, você tem conhecimento do português, mas há determinadas expressões que ele talvez não... A jabuticaba é uma... Deixa eu ver se ele... Ok? Alguém quer explicar para ele o que é uma jabuticaba? Não, a jabuticaba é uma fruta muito saborosa, silvestre, que só tem aqui no Brasil, né? Deixa a língua toda roxa quando você come e tal, e produz outras consequências também menos apresentáveis. Mas a gente brinca muito que coisas que só tem aqui são chamadas de jabuticabas. Então, por exemplo, determinadas leis, determinadas condutas públicas ou particulares, aqui a gente brinca muito chamando de jabuticaba. A Ana fez referência exatamente à necessidade de que a discussão que está sendo travada entre a sociedade e o Estado para a formulação dessas novas leis que lidam com segurança cibernética não produzam uma legislação só aplicável ao Brasil, como se vivêssemos uma realidade exclusiva, tupiniquim, nessa questão. E eu ia exatamente te perguntar isso a partir do que você expôs antes. A própria demora nessas discussões não revela um pouco assim de isolamento em relação a consensos já existentes no mundo, algumas leis, algumas estruturas, algumas formas de organização que nós simplesmente poderíamos adotar porque estão consagradas por um conjunto de países que já se dedicaram a isso antes e avançaram mais nessa questão? Não bastaria, às vezes, como na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fica discutindo 8 meses a liberação de um produto que salva a vida de pessoas com câncer, que já foi aprovado na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia, na Austrália,
Não sei o que eles estão procurando no medicamento, entendeu? Então, é por aí um pouco que eu queria te perguntar. Bom, Boechat, eu entendo a sua preocupação e como eu estava dizendo, acho que em matéria de tecnologia, principalmente falando de hardware, software, de padrões de auditoria e certificação, os equipamentos são fabricados para comércio global, né? Dificilmente serão fabricados exclusivamente para o Brasil. Vamos dar um exemplo, o padrão brasileiro de TV digital. Se a gente pegar um aparelho da Samsung ou da Apple, alguém consegue assistir televisão? Não. Por quê? Porque eles não incorporaram o padrão brasileiro de TV digital, eles não têm essa obrigação e não farão. À época da discussão desse assunto, ficou claro que o padrão que eles sugeriram adotar era o padrão de escala global. Enfim, nós temos hoje uma dezena de equipamentos Xing Lings, que são os que pegam a TV digital, mas os padrões, os equipamentos de escala global não fazem isso. No nosso caso, acho que essa discussão ela foi um pouco e compreensivelmente afetada pelo que a gente chama de desdobramentos pós-Snowden, né? É impossível não mencionar isso aqui no caso das formulações de política pública. E não é um movimento brasileiro exclusivo, né? Diversos blocos econômicos mundiais passaram a se mobilizar no sentido de reavaliar, né, suas políticas nacionais e a formulação de suas políticas e digamos assim, a padronização de condutas, equipamentos e certificações de cibersegurança, considerando a questão da soberania nacional e da necessidade, né, de ter um mínimo de segurança que conferisse a certas administrações, e nós não estamos falando exclusivamente do Brasil nesse caso, a comunidade europeia também teve uma reação semelhante, né, há essa necessidade de resposta, né, para a preservação do que a gente pode chamar simplesmente de soberania nacional. O que eu acho é que isso não pode servir de justificativa para que nós adotemos no Brasil saídas supostamente milagrosas, porque, infelizmente, nosso país é um país de cultura positivista, né? A gente faz lei atrás de lei, atrás de lei, não necessariamente elas são eficazes, infelizmente, na maioria das vezes, elas não são eficazes, né? E tratando especificamente da indústria de equipamentos, softwares, hardwares, efetivamente não é possível para um país que não tem uma indústria tecnológica forte, no caso brasileiro, nós não somos autossuficientes em produção tecnológica, né? Que nós simplesmente decidamos que, a partir de agora, as empresas globais de tecnologia vão ter que passar a se adaptar a um determinado padrão que vale exclusivamente no Brasil. Então, essa percepção é muito difícil. E o que está dificultando e demorando a discussão, como você está mencionando, é exatamente o checks and balances dessa discussão, né? É necessário encontrar um meio do caminho. O caminho, os passos que foram dados de Snowden para cá, foram passos nem tanto equilibrados, eu diria, nesse aspecto, né? Mostram uma disposição do governo brasileiro muito grande em enfrentar a questão de forma, inclusive, muito aberta, sempre com a participação de todos os atores envolvidos, chamando todos para conversar. Eu tenho estado em diversas reuniões em Brasília, nunca deixei de ser atendida por ninguém, né? As discussões estão sendo travadas, o bom combate está sendo travado. Mas essa preocupação é uma preocupação que atravanca, né? Eu chego a ficar tentado a achar que o Snowden está sendo mais um álibi do que um fato histórico, sabe? Para justificar aqui no Brasil uma dificuldade muito grande de chegar a conclusões e ações efetivas. Eu vou passar a palavra para o Ackerman, torcendo para que ele tenha entendido o que significa uma jabuticaba. E se você não entendeu como jabuticaba, eu vou te dizer o seguinte: o Brasil, pegando carona no que a Ana falou, tem uma tomada que só serve aqui. Sabe o que é tomada, não? Sim. Você já deve ter, portanto, passado por esse sofrimento de ter um produto brasileiro. Não é a tomada nossa, não é só daqui? Esse é um troço que a gente pode se orgulhar. Batam no peito e saiam na rua dizendo: nossa, ninguém tasca a tomada brasileira. Meu querido Ackerman, por favor. Obrigado. Bom dia. Eu lhes quero pedir desculpas desde já, porque, como já sabem, eu
esta vai ser a primeira apresentação que faz no português. Então, tenho certeza que vou cometer muitos erros. E pior ainda que vou cair no portunhol. Porque meus pais são de Equador e Venezuela. Então, desde que sou criança, estou falando espanhol. E não aprendi o português até que cheguei para a faculdade. Então, sempre tenho a tendência de misturar as duas línguas. Embora não queira fazer isso, tenho certeza que vai acontecer. Mas, seriamente, eu devo começar enfatizando que eu sou promotor de carreira por quase 14 anos. Então, eu vejo este assunto daquela perspectiva, de dizer quais são as ferramentas legais a nível penal que temos para lutar contra este fenômeno, essas ameaças. E nos Estados Unidos, temos já por muitos anos uma lei, nosso Código Federal, que está avisada ao ciberdelinquência e que pode alcançar muita espécie de conduta. Por exemplo, o uso ou acesso não autorizado a sistemas, a servidores, a redes, também a negação de serviço, fazer indisponível a domínios e, obviamente, também a distribuição de código malicioso. E no Brasil, vocês também têm leis e autoridades capacitadas nessa área. E minha assessoria no Brasil, estou aqui por uns meses localizado no Brasil, em embaixada, é para trabalhar com eles. Nesta área, particularmente, quando a conduta consiste em pirataria de marcas ou de material protegido por direitos autorais, como os filmes, os jogos eletrônicos e as canções. Mas, além das ferramentas legais vigentes, eu acredito que o mais importante que podemos fazer para apoiar a gente, o setor empresarial, nesta área, é reconhecer que a tecnologia muda-se a uma taxa muito rápida, que realmente um parlamento, instituições não podem alcançar. Não é fácil de alcançar. Então, este problema fica mais sério porque nos últimos anos a combinação de melhoria dos dispositivos móveis, particularmente sua capacidade de agregar dados e armazenar dados pessoais, e fazer fácil os processos de utilizar esses dados para todo tipo de atividade bancária, comercial, social, e combinado com abaratamento daqueles dispositivos, ha convertido estas ferramentas digitais em algo ubíquo. Se vê por todo lado. Alguns expertos predizem que, eventualmente, vamos ver os aparelhos eletrodomésticos também convertidos em dispositivos inteligentes. Você se pode imaginar seu ar-condicionado, sua geladeira, controlá-lo como uma computadora. A companhia automotiva dos Estados Unidos, Tesla, que fabrica os carros elétricos, quero dizer, vai permitir seus clientes atualizar seus sistemas remotamente, para que a gente não tenha necessidade de ir às suas lojas para obter serviço. Então, o motor, os freios,
poderão ser atualizados. O software que controla o carro poderá ser atualizados remotamente. Então, quais são as implicações dessas mudanças? Eu acho que vamos ver que a maioria do tráfego de internet se vai a realizar a nível móvel no futuro, e não frente a um laptop ou um desktop. Isso vai ser algo do passado. Acima disso, vai haver mais e mais gente ligados à internet mediante os dispositivos móveis. E fazendo compras, ações bancárias, comunicando mediante as redes sociais, nos dispositivos móveis. Então, morando no ambiente digital. E, portanto, eles ficarão mais vulneráveis e mais a risco de ataques cibernéticos. E brechas de seus sistemas de segurança pessoal. E, como se mostrou na pesquisa anteriormente, que vimos mais cedo, isso também pode constituir uma ameaça às empresas onde trabalham essas pessoas, porque, às vezes, se utilizam esses dispositivos para fazer os trabalhos, para acessar os sistemas, as redes de trabalho. Então, se poderá introduzir a esse sistema um código malicioso que uma pessoa baixou sem saber a seu sistema. Então, as interligações que nos melhoram a vida diária e nossas empresas também podem ser fonte de coisas que nos podem fazer dano. E a resposta tem que ser uma combinação de medidas, como se disse anteriormente, preventivas e repressivas também. Há que haver uma mistura. No respeito a preventivas, ainda é importante educar ao povo geral que eles deveriam usar cautela quando abrem anexos conectados a seus correios eletrônicos. Não abrir tudo que chega a sua caixa de correio. E como os dados pessoais que querem colocar na nuvem. Deixa eu te interromper. Posso, Rony, para a gente fazer um pouquinho de confusão. Eu tenho 6 filhos, ok? É um padrão familiar latino, digamos assim. Você tem filhos, não? Não. Então, você é americano também, não vai. Duas filhas minhas ainda são pequenas e baixam uma quantidade assombrosa de coisas nos computadores lá de casa, especialmente das personagens da Disney. Sou capaz de cantar todas as músicas de todos os filmes da Disney e confesso um certo ímpeto suicida quando ouço alguém cantando. É realista a gente falar em segurança cibernética com esta quantidade de coisas disponíveis, acidentalmente acessíveis e com tanta gente em casa, no trabalho? Quer dizer, isso é uma discussão que vai levar a algum lugar? Ou, como o primeiro painel concordou aqui, nós estamos correndo atrás do nosso inimigo a uma distância enorme? Eu acho que sim. Infelizmente, esse momento vai chegar quando acontecem coisas com respeito a brechas que ainda não vemos. Apple tem, eu sugiro, um sistema de segurança bom, mas sua publicidade nos Estados Unidos não enfoca muito em esse aspecto de seus produtos. E eu acho que isso é, em parte, porque eles sabem que ao consumidor não é tão importante
Pois é, mas talvez não fosse mais realista uma educação no sentido de dizer que, assim como as janelas das nossas casas, os nossos computadores são locais que são visíveis, ou seja, você diz, você passou por esse assunto, por que não compreender que essa vulnerabilidade é crônica e imutável e simplesmente não colocar coisas ali que possam nos ameaçar? Deixa eu dar um exemplo. Voltando ao tema de aparelhos eletrodomésticos que poderão ser convertidos em computadoras, ou que poderão ser controlados por computadora. Imagina-se uma situação onde uma pessoa abre um anexo que contém um código malicioso, uma espécie de malware de resgate, ou ransom, como se diz em inglês, onde o ciberdelinquente, de forma remota, pode apagar o ar-condicionado, a geladeira, ou pior aún, os freios. Quando uma pessoa justamente está dirigindo, e o ciberdelinquente envia um correio que diz, se você não me paga $50 a partir de amanhã, meio-dia, você vai perder controle e acesso a seu aparelho em forma definitiva. Eu acho que se chegamos ao ponto onde isso vai suceder, aí sim a gente vai começar a prestar mais atenção. Porque vemos como o crescimento das redes sociais, que a gente ainda gosta de compartilhar todos os aspectos de sua vida. Os delinquentes também gostam de fazer isso, então, como promotor, polícia, tentamos aproveitar desse aspecto, porque é um aspecto, eu acho, humano, compartilhar, então, é difícil. E só aproveitando esse ponto, Boechat, que você comentou sobre os riscos da utilização dos dispositivos, não só por adulto, mas por jovens também, tem estudos que demonstram que aplicativos destinados a crianças e adolescentes podem trazer uma maior vulnerabilidade em relação à obtenção de informações dos dispositivos. E aí que podem ser informações tanto relacionadas aos jovens, como também, se utilizados esses dispositivos para fins profissionais, a todas essas informações corporativas. E é por isso que a gente buscou trazer nesse congresso um painel específico de educação digital para debater esses pontos, que será às 16h20, sobre a importância de cada vez mais, desde as escolas, serem tratadas essas informações, porque segurança da informação se começa dentro de casa e dentro da escola. Então, só queria fazer essa observação, que a gente vai ter um painel específico sobre isso. Eu te interrompi quando você começava a expor as questões da prevenção, você abordou, e da repressão. O capítulo da repressão, o que você poderia acrescentar, por favor? Com respeito à repressão, basicamente tentar de alcançar o mais que seja possível essa taxa de velocidade que muda a tecnologia. E ver se a lei vigente tem que ser reformada, possivelmente, porque não alcança esse tipo de conduta ainda. Ou não é necessário e realmente só há que promover uma interpretação nova das leis que já estão vigentes. Isso é algo que temos que lidar e lutar com nos Estados Unidos, porque a lei principal que usamos agora com respeito a delitos cibernéticos foi decretada há quase 20 anos atrás. Tá? Então,
isso, em parte, causa polêmicas agora entre, por um lado, promotores, agências de segurança, alguns juízes, e, por outro lado, advogados defensores. Qual é a maior pena aplicada a um crime cibernético na legislação americana? Você saberia dizer? Não. Depende. Okay. O máximo poderá ser, vamos dizer, se se trata de um sistema de computação de uma instituição financeira ou um sistema que pertence ao governo dos Estados Unidos, pode ser um máximo de 10 anos. Mas o importante saber é que no sistema dos Estados Unidos, a nível federal, há, dizemos, um regulamento também promulgado por o Congresso que guia aos juízes a escolher a sentença adequada para esse delinquente, tomando em conta seus antecedentes penais, etc., e coisas assim. Então, não necessariamente vai ser 10 anos. Isso é somente o máximo. E com multa também. Ok? Sim. E também uma multa adicional a qualquer sentença censal. Os agravantes, digamos, sem os agravantes, você chega a 10 anos por uma pena de crime cibernético. Não sei aqui no Brasil, Ana, você tem ideia? Alguém aqui tem? O que é pena máxima aqui no Brasil por crime cibernético? Alguém tem essa informação? Acho que o Renato. Renato. Então, a bola está contigo. Foi ótimo. Vamos lá. Boechat, voltando um pouquinho no painel anterior, aquela questão do jogo, eu não acho que esteja 7-1. Eu acho que está 100-0. 100-0 para os criminosos. Por que nós temos esse cenário hoje? Pegando um pouquinho aqui do gancho da internet das coisas. Em 2020, pessoal, nós vamos ter 20 bilhões de dispositivos conectados. Dispositivos que vão conversar, entre aspas, com outros dispositivos, com programas, com plataformas, com inteligência artificial e daí por diante. Foi me perguntada a questão da pena. Uma das questões que inibem ou podem inibir certos comportamentos ilícitos é a pena para um crime. Além da pena, é claro, a impunidade, ela colabora para o estímulo e para a prática do crime. No nosso caso aqui, quando nós falamos do ambiente digital, a situação ela é pior, por isso que eu mencionei 100-0 também. Por quê? Porque existe ainda, e vai continuar existindo, aquela sensação abstrata de que para o cybercriminoso, de que aquilo que ele está fazendo, em primeiro lugar, não vai levar à sua identificação. Ele está novamente atrás de um dispositivo, agora mais móvel do que nunca, ou seja, aquela sensação ela se eleva, ela aumenta, portanto, nós vamos ter a sensação de impunidade também aumentada. E com relação à pena, no caso brasileiro, aliás, eu vou só fazer um parênteses aqui, quando nós falamos em terrorismo, não é só esse terrorismo clássico de acesso indevido, de derrubada de sistemas, de ataque a sistemas de utilidade pública, etc. Não. A utilização hoje em si dos sistemas, das redes sociais, em algumas situações, a utilização indevida e ilegal, já é, em muitas circunstâncias, pode ser equiparada, em muitas circunstâncias, a atos de terrorismo, dada a gravidade das condutas, dada a maldade das pessoas, dado o que a gente vê acontecer por aí. Eu acabei de ler hoje de manhã, estava aqui com vocês, aqui teclando, conectado, o sujeito cortou a cabeça da ex-mulher e postou no Facebook. Está lá. Por que acontece esse tipo de coisa? E por que vai continuar acontecendo? A pena aqui no Brasil, hoje, para alguém que invade um sistema, e a lei, Daniel, é uma lei recente, que tem 2 anos, aliás, não tem 2 anos, a pena para quem invade hoje é uma pena máxima de 1 ano de prisão. Alguém vai para a cadeia, vários promotores aqui, o Rossini está ali, alguém vai para a cadeia com uma pena de 1 ano de prisão? Não vai, a nossa lei não permite isso, não vai.
vai pagar uma cesta básica. Alguém que invadir os nossos sistemas, entre aspas, roubar as nossas informações, vai ter uma agravantezinha, mas vai continuar pagando uma cesta básica. Esse é o valor das nossas informações, da tal da proteção de dados que nós estamos tentando legislar. Uma cesta básica, em torno de quanto? 500, 600 reais. Pergunta, do jeito que está, a legislação é capaz de inibir esse comportamento? E nós nem tocamos no assunto, Boechat, das vulnerabilidades automáticas, ou seja, dos defeitos que as plataformas têm naturalmente quando você coloca. Quando você cita, Boechat, eu confesso que eu fiquei feliz. Eu já cantei muito também, já tenho muitas músicas da Disney na minha cabeça, os meus filhos cresceram um pouquinho. Mas isso é muito bom, isso é positivo. Porque agora, numa outra fase, eu tenho acompanhado, não só na minha atividade profissional, mas minha própria família, o que está acontecendo não é nem no underground, né? Na própria internet aberta, na divulgação das informações, nos ataques, na humilhação e naquilo que se chama hoje do tal do cyberbullying, que é também, por que não, eu quero ousar dizer que é cyberterrorismo. E uma das formas, isso está no nosso debate, o que pode ser feito para que a gente consiga ter um pouco mais de segurança e não viver na insegurança da informação ou na insegurança legal? É ter uma legislação atualizada, eficaz, direta, específica e técnica, não uma legislação que tenha uma pena de 1 ano de prisão. Eu não estou dizendo que todo mundo deve ir para a cadeia. Estou dizendo que a pena máxima tem que ser maior. A pena mínima pode ser baixa, mas a máxima tem que ser alta, para dar condições caso a caso, para que o magistrado aplique a pena adequada. Estou falando da Lei Carolina Dickmann, da 12.737. Com relação ao cyberterrorismo específico, o ataque, né, aos nossos serviços, à internet das coisas, vamos atacar para conseguir matar muita gente, prejudicar muita gente ao mesmo tempo, há um projeto de lei, que é o projeto de lei que vai alterar o nosso Código Penal, que vai prever, inclusive no inciso 4º do 239, do futuro 239, o ataque à base de dados e sistemas informáticos, ou seja, já a preocupação específica do legislador, em 6 incisos, um é específico para a informática, para a base de dados. E aí a pena é alta. A mínima começa em 8 anos e a máxima vai a 15 anos. Do meu ponto de vista, plenamente adequado, dado o potencial ofensivo, dados os prejuízos que isso pode causar. Vale lembrar também que existem algumas situações curiosas. Para quem invadir sistema eleitoral aqui no Brasil, urna eletrônica, sistemas eleitorais, etc., a pena mínima é de 5 anos, a máxima de 10 anos, ou seja, já vai para a cadeia direto, né? E a discussão que eu quero colocar aqui é o seguinte, será que nós não estamos sendo muito leves nessa discussão toda? Será que nós já não estamos vivendo um ambiente de cyberterror no nosso dia a dia? Eu sei que o meu discurso aqui pode parecer um pouquinho drástico, um pouquinho agressivo, etc., mas é o que eu estou vivendo, é o que eu estou vendo e vivendo, sim, na minha atividade profissional. A situação só piora. E o que não pode acontecer é a sociedade ficar vulnerável. Nós precisamos, aí o Estado tem que vir e tem que organizar minimamente para que isso não vire um caos. Agora, se nós teremos 20 bilhões de dispositivos em 2020, dá para interligar 20 bilhões em um ambiente de caos? Eu acho que não dá. E para finalizar, eu sei que o advogado fala muito, Boechat, perdão, você conhece, entende, você está administrando lá Bandeirantes com esse volume enorme, mas tem um problema maior ainda, né, que eu quero compartilhar aqui com o Daniel. Conversávamos, inclusive, já sobre esses assuntos, ontem à noite e hoje. Não é o Brasil que está atrasado, eu só citei pontualmente, é o mundo. O mundo inteiro está atrasado com relação a isso. O que é que nós temos hoje, do ponto de vista de colaboração? O Rich também citou aqui, o Daniel um pouco. Nós temos a Convenção de Budapeste, nós temos os EMLETs, mas nós não temos tratados internacionais efetivos e específicos. Não há uma liderança da ONU, por exemplo, com relação a esse assunto. E o ponto mais importante, não adianta também a gente falar aqui só da legislação, da pena. Nós temos que ter condições de identificar para depois aplicar a pena, respeitado aí o devido processo legal, direito de defesa, tudo isso. Agora, como é que nós vamos identificar alguém se nós não temos tratados, estou falando de convenção, tratado mais forte, de colaboração entre países, 24/7, que tem que ter,
E se considerarmos, colocando um pouquinho mais de pimenta, que quando nós investigamos um crime, um cyberterror, etc., nós já começamos a investigar atrasados. O tempo hoje, ele é um limitador. O tempo hoje, ele define o sucesso ou o insucesso, primeiro, da descoberta de quem praticou o ilícito. Normalmente, nenhum cyberterrorista, ele aparece. Ele vai se encobrir, isso começava lá em 2001, quando se usava esteganografia, que eram aquelas imagens que serviam para encobrir escritos. Então, se nós não tivermos tratados efetivos para o compartilhamento dessas informações no menor tempo possível, nós automaticamente colocamos em risco toda essa discussão. Não adianta ter também uma lei perfeita com a pena adequada, se nós não tivermos condições de identificar. E cada vez mais, né, Rony Boechat, isso é global, é globalizado. E mais um pontinho, e eu prometo que eu encerro. Eu não preciso necessariamente também viajar aos Estados Unidos ou a qualquer outro país para praticar um crime com efeito em outro país, por exemplo, aqui no Brasil. Eu posso acessar remotamente, usando proxies, usando dispositivos, usando Tor, por exemplo, e fazer parecer com que aquela conduta aconteceu em outro país. Mas para que eu desmascare isso, eu vou precisar das evidências armazenadas naquele país. E que muitas vezes, conforme foi colocado aqui de manhã também, na abertura pelo Rich, eu posso ter dificuldades formais, burocráticas. Então, meu ponto é esse. Foco na evolução dos tratados que vão propiciar esta colaboração no menor tempo possível e uma maior tecnicidade na elaboração, no desenvolvimento das leis que devem ser específicas para essas questões. Obrigado, Renato. Obrigado a todos pelas exposições. Comentando aqui um pouquinho de cada ponto, Ana, Daniel e Renato, só apontando aqui para a plateia que não necessariamente é jurídica, no Brasil, né, como a Ana comentou, o direito positival tem lei para tudo. Então, se a gente for pegar aí os ilícitos cibernéticos, praticamente tudo já há uma definição de crime, porque o que se modifica é o meio e não o crime em si. Então, crimes contra o patrimônio, como estelionato, furto mediante fraude, extorsão, crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação, crimes envolvendo propriedade material, como concorrência desleal ou divulgação de segredo empresarial. Tivemos em 2012, no final de 2012, a Lei 12.737, que foi conhecida como Lei Carolina Dickmann, ou Lei dos Crimes Informáticos, justamente para tentar proteger um pouquinho mais da privacidade e da intimidade existente dentro desses dispositivos, que Daniel caracterizou como crime, finalmente, no Brasil, a invasão de um dispositivo informático, assim como a invasão de um domicílio físico já era crime. A sociedade brasileira, às vezes, tem mais receio de ter sido invadido o dispositivo informático, como um computador, como um tablet ou como um ar-condicionado, né? Então, felizmente, a gente já tem uma lei tipificando essas condutas. Tivemos, no ano passado, a aprovação do Marco Civil da Internet. Então, desde junho de 2014, temos sancionado as principais diretrizes em relação à regulamentação da internet no Brasil, com previsões específicas para provedores de aplicação, para provedores de conexão, e os direitos e deveres do usuário. Fora isso, nós temos agora um anteprojeto de lei que eu comentei no início sobre proteção de dados pessoais, que segue principalmente a última versão das diretivas europeias sobre o assunto, para trazer um pouquinho mais de proteção a todos esses dados que são expostos aí, muitas vezes de forma transparente pelos usuários ou muitas vezes de forma escondida, porque os usuários não têm ciência do que está sendo coletado. Ou seja, eu acredito que não falte lei no Brasil para combater esse tipo de ilícitos, né? E alguns criminalistas que falam o seguinte: você quer criar mais criminoso, é só criar mais lei, porque daí você cria mais criminosos, né? Mas meu ponto é o seguinte, né? Pegando um pouco o gancho do Renato, adianta tanta lei para combater os crimes cibernéticos? Ou, insistindo mais uma vez aqui, a questão pontual é da educação, é da conscientização. E mais um ponto, só mencionando um caso específico e recente no Brasil. E aí eu acho que a participação, como esse é um congresso internacional, ela é muito positiva aqui de representantes de outros países. Uma investigação numa determinada cidade do Brasil buscava ali identificar criminosos que estavam praticando pornografia infantil através de um sistema de comunicação instantânea mais famoso no mundo, né? E o delegado e o juiz, eles tentaram ali
através do acordo internacional do MLET, a vinda dessas informações, e essas informações não vieram. Eles tentaram notificar judicialmente a empresa aqui no Brasil, não houve resposta, e, de repente, houve uma ordem judicial para que as operadoras de telecomunicação suspendessem o acesso a esse aplicativo, né? Como forma do quê? De tentar trazer essas informações à baila. Ou seja, o que mais, essa ordem foi suspensa posteriormente, porque os milhares de usuários brasileiros não poderiam ficar prejudicados em razão desta investigação. O que mais se defende é que os ilícitos e as investigações e as punições tenham que ser contra os usuários e não contra a rede. A rede não pode ser punida, porque senão é um grande risco a todos esses sistemas que nós utilizamos, inclusive sistemas de infraestrutura. E aí vem uma ordem judicial que, felizmente, foi suspensa nesse sentido. Mas, por outro lado, o delegado ficou sem as informações. Como balancear essas questões dentro do direito internacional? Vou pedir para a Ana começar. Ana, quer dizer, síntese da pergunta dele. Adianta tanta lei? Mas antes queria pegar aqui um gancho no futuro anunciado pelo Daniel, quando ele disse que daqui a pouco teremos eletrodomésticos conectados à web, poderão ser acionados remotamente, servir de porta de entrada a informações particulares, privadas, preciosas e tal. Eu vou adorar ver esses criminosos cibernéticos quebrarem a cara fazendo um chuveiro conectado à web e instalando aqui em São Paulo. Não tem água, porra. Vai fazer o quê? Aquela porra vai ficar desligada lá. Né? Vou sugerir para eles, Ana. Boechat, Rony, eu particularmente não acredito que fazer mais leis seja a solução. Eu realmente acho que o importante desenvolver programas, né, que, na minha opinião, precisam da liderança do Estado brasileiro, que incentivem a parceria entre as empresas, o terceiro setor e o governo para, por um lado, conscientizar todos os usuários, né, da necessidade de adoção de padrões mínimos de segurança, porque o Rony comentou uma face muito interessante, né, que é a questão da privacidade. Hoje, a maioria dos usuários brasileiros médios está sensibilizada com a questão da privacidade, mas a segurança é o outro lado da privacidade, né? Não adianta você adotar práticas pessoais, de políticas de privacidade pessoais suas, se o sistema que você está usando não é seguro e você sequer sabe disso. E se nós formos fazer uma averiguação, eu diria que 50% das senhas dos brasileiros são 1, 2, 3, 4. A verdade é mesmo essa. Né? 4, 2, 1. Já está bom. Mas eu acho particularmente que o governo tem um papel importante. Então, quando eu falo de políticas públicas, eu não quero me referir exclusivamente a leis, né? Mas programas governamentais que permitam, né, que haja, por exemplo, os Estados Unidos, recentemente, em fevereiro, o presidente Obama soltou uma ordem executiva para estimular a troca de informações sobre cibersegurança entre empresas. Porque são informações sensíveis, então é importante que haja uma diretriz maior que dê segurança para as empresas, para que elas possam trocar informações sobre esse assunto, digamos, com um mínimo de orientação que permita que elas tenham um common ground, né? Ou seja, um solo comum para poder, a partir daí, trocar essas informações. A partir de providências como essa e de conversas com o setor privado para entender qual é o tipo de padrão eles estão adotando, quais são as tendências mundiais. Por exemplo, na questão de internet das coisas. Nós não temos ainda uma discussão em internet das coisas sobre os padrões. Temos padrão de interoperabilidade, mas não temos ainda sobre a adoção de sistemas e padrões comuns com requisitos de cibersegurança que possam ser identificáveis, pelo menos de uma forma comum, em cada uma dessas tecnologias que está sendo desenvolvida pelos diversos provedores de aplicação no mundo inteiro. E a gente está falando de internet das coisas, inclusive do que a gente chama de wearable, que é a tecnologia que você usa na sua pele, né, aquele bracelete que você usa para monitorar seu sono, aquele Google Glass que você usa para monitorar tudo que você está olhando à sua volta. Então, tudo isso precisa de uma contraface, que é a contraface de solução conjunta entre os desenvolvedores de tecnologia para adotar padrões mínimos estimulados pelo Estado com a segurança do Estado e
Outro lado, promover as campanhas de conscientização e as campanhas de educação, que não podem ser legadas exclusivamente também ao setor privado. O setor privado tem um papel fundamental nisso, porque, afinal de contas, a gente tem os Apple maníacos, os que só usam Android, e eles têm que ser orientados pelas empresas, e o marketing precisa ser, de alguma forma, direcionado nesse aspecto, mas, por outro lado, o governo pode ser um grande indutor dessa providência. Se as empresas não fazem sozinhas, cumpre ao governo dizer, olha, X% da sua publicidade deveria supostamente ser dedicado a esse tipo de orientação, né? Quais os problemas que o próprio governo pode adotar? Na nossa associação, nós temos adotado a prática de fazer palestras em escolas para crianças de, na média, 10 anos de idade, sobre cibersegurança e sobre privacidade, né? Por que é importante uma criança pequena, né, prestar atenção nisso, porque eles ficam revoltados porque não pode usar Facebook com menos de 13 anos. Então, é uma associação sem fins lucrativos, de natureza jurídica, que tem buscado desenvolver programas nesse sentido, entendeu? E tudo isso eu acho que precisa ser discutido, e não necessariamente através de leis. As leis não resolvem. E, finalmente, para concluir minha fala, eu também não acho que o papel do governo, o papel do Estado, como é o objeto do painel, seja unicamente repressivo, né? Ou seja, elaborar leis para reprimir aquilo que já aconteceu, né? Estabelecer qual é a punição. Isso a gente, no Brasil, tem uma cultura estabelecida, o Rony e o Renato sabem disso melhor do que ninguém e podem fazer os comentários mais pertinentes a respeito de como nós tentamos caminhar nessa coisa. Mas, antes de reprimir, é importante prevenir, né? Eu acho que o governo tem sido deficitário em matéria de prevenção. Só para ilustrar aqui, Daniel, eu vou te fazer a pergunta em seguida, essa necessidade de você adotar procedimentos educativos que passem até pelo que poderíamos chamar de repressão semântica, né, que é o velho e bom uso do não. Voltando aqui ao caso das minhas filhas, que têm as menores 9 e 7 anos, elas estão há muito tempo empenhadas numa enlouquecedora campanha para ter cada qual seu celular, que obviamente são celulares conectados. O que para mim, que já sou sexagenário, soa como uma loucura completa. Sou do tempo que para fazer uma ligação telefônica tinha que ligar para telefonista, você tinha que conhecer a operadora de interurbano da companhia telefônica, senão você não vivia. A gente tem negado lá em casa, eu e a minha mulher, sistematicamente, não vai ter celular, não vai ter celular. E um dos argumentos que elas usam é que todas as colegas da idade delas têm o celular. Então, eu, quando ouço vocês dizendo como educar, como prevenir e até como enfrentar o problema do cyberterrorismo, dos crimes cibernéticos, fico me perguntando se, de fato, você não tem toda a razão quando diz que esse é um jogo que começa com 100-0 contra a legalidade, contra, enfim, a tentativa de conter um pouco esses crimes. Daniel, eu queria perguntar o seguinte, a tecnologia, a pesquisa tecnológica voltada para esforços de guerra ou de segurança costuma ser a tecnologia de ponta porque mexe com a sobrevivência dos países. E, muitas vezes, experimentos tecnológicos militares produzem, a própria internet é uma prova disso, produzem conhecimento que depois migra para o mundo da indústria, para o mundo do consumo. Suponho que também na área da prevenção de crimes cibernéticos, voltados para ameaças ao Estado, terrorismo, questões políticas, a percepção desses crimes e a descoberta de fórmulas de enfrentá-los é mais rápida do que no mundo empresarial, no mundo privado, no mundo individual. Como é que se dá nos Estados Unidos a apropriação pela sociedade, pelas indústrias, pelas pessoas, enfim, dessa tecnologia de defesa cibernética que é mais avançada em poder, por exemplo, do Pentágono, em poder, por exemplo, da Agência Nacional de Segurança, da Casa Branca ou de outros órgãos que lidam com a defesa do Estado, da nação, coisas do tipo? Bom, há algumas coisas aí muito interessantes. Hemos falado um pouco de Tor e como é um software que permita o usuário poder anonimizar sua presença em linha. Ironicamente, Tor foi inventada por a Força Naval dos Estados Unidos. Então,
já se pode ver uma migração de sistemas, de ferramentas, num âmbito que depois se muda ao outro. Com respeito a que estivemos falando, também queria dizer algo mais, que é importante para as instituições de segurança também tentar de ver as coisas do ponto de vista das redes sociais e os provedores de serviços de internet, porque são empresas privadas, têm seus clientes, tem que ter uma política que os clientes gostam disso. Então, eles também têm seu balanço que tem que encontrar com manter seu negócio e trabalhar com o governo, colaborar quando tem que fazer uma investigação de um ato criminal ou terrorista. Então, ambas partes têm interesse em encontrar o common ground, como você elaborou. E isso é difícil, é muito difícil. Nos Estados Unidos, temos conferências cada ano, os promotores que trabalham nessa área, e sempre temos uma discussão perto das políticas desse momento que tem as redes sociais, os provedores, quando um juiz ordena que produz uma conta ou conteúdo de uns correios eletrônicos, porque a política muda, dependendo de que está sucedendo no mercado com seus clientes. Então, e também tem política com respeito a notificar ao dono de conta, que também pode pôr em perigo uma investigação penal. Não é uma coisa fácil que... A democracia atrapalha? Não. Ninguém está ouvindo. Vai. Não, Quer dizer, digamos, a China é mais eficiente nas ações. Aliás, queria fazer essa pergunta a você e também ao Renato. Entendo, porque, enfim, é uma realidade. Se, de repente, você lida com regimes onde as liberdades democráticas, os direitos individuais são cerceados, pode ser que haja ali uma série de vantagens quando está em discussão objetivamente políticas de repressão a crimes cibernéticos. Não há crime maior do que cercear a liberdade, mas apenas por exercício de debate aqui, o que vocês diriam? Boixá, nos países totalitários, ditatoriais, realmente o índice desse tipo de cybercrime, vamos dizer assim, do nosso debate aqui, é menor. Mas por quê? Porque as pessoas deixam de fazer por medo. Elas têm medo de morrer, têm medo de ficar 15 anos na prisão, etc, etc, etc. Agora, isso é o correto? Eu gostei do ponto da educação. Até estava pensando comigo aqui, mas a educação funciona para todo mundo? Porque tem pessoas que não querem ser educadas, elas não gostam. O objetivo de vida é transgredir a norma e passar por cima da educação. E para essas pessoas, nessa segunda fase, é que vem a lei penal e diz, se você transgredir esta regra, você vai pagar por isso, desta ou daquela forma. Outro dia, num debate em aula, o aluno perguntou, e falou, mas dá para educar um criminoso? E começou um debate muito quente. Né? Claro que dá para educar, qualquer pessoa pode ser educada. Agora, ela tem que querer. Ela tem que querer. Isso depende do íntimo dela. Tem pessoas que não querem. E aí, o que pode acontecer? Na tua pergunta, nos regimes totalitários, a pessoa educada, ela não pode fazer ou se manifestar livremente, sadiamente, que seria algo até benéfico, aliás, e como não, que é a liberdade de expressão, não pode fazer isso por outras questões também que são políticas.
a manutenção no poder e daí por diante. Vou aproveitar a sua provocação da democracia. Eu acho que a democracia jamais atrapalha. Pelo contrário, o que está atrapalhando hoje é essa dificuldade nossa de acompanhar o que é que está acontecendo, em função, muitas vezes, da complexidade, dessa alta interatividade. Por exemplo, o Brasil, na última pesquisa, ele foi incluído como o país mais interativo do mundo. É o país onde mais intensamente a população usa as redes sociais. O brasileiro gosta, só que muitas vezes o brasileiro exagera. E isso tem que ter um equilíbrio mínimo. Deixa eu aproveitar a carona aqui em relação à punição para esses crimes cibernéticos e aos crackers de uma forma geral. A gente estava comentando aqui acerca das penas para esses crimes, né? E a gente sabe que, infelizmente, o sistema carcerário aqui no Brasil é terrível. Ou seja, a partir do momento que alguém entra na cadeia, a chance dele ser ressocializado é muito baixa, praticamente inexistente. E nós temos ali uma possibilidade de uma mistura quase que explosiva, uma vez que a gente pode colocar ali uma pessoa com muito conhecimento em informática, em práticas ilícitas através do mundo cibernético, com criminosos que estão acostumados efetivamente com toda a organização para a prática de ilícitos. O que eu queria saber é o seguinte: será que não existem aí, para essas pessoas que ainda têm algo a perder na vida, que ainda podem ter uma imagem, que ainda um outro tipo de punição que não a reclusão, efetivamente? E como se dar o controle em relação a eventuais penas que sejam aí não privativas de liberdade, mas restritivas de direito? Tem alguma experiência nos Estados Unidos sobre esse tipo de penalização para não misturar esse tipo de criminoso? Claro que você pode dividir ali as celas, etc. Mas eu digo, uma penalização que não seja uma privativa de liberdade. Eu quero acrescentar aqui, como já vimos em alguns filmes, por exemplo, hackers altamente talentosos e nocivos tornarem-se colaboradores efetivos do sistema de repressão a esse tipo de crime. Bom, como elaborei anteriormente, temos um regulamento a nível federal, ao menos, que toma em conta os antecedentes penais da pessoa, de tal forma que, se cometem um delito cibernético, mas aparentemente foi a primeira vez que foram detectados, não tem antecedentes, se tem uma família que respalda, que há uma estrutura que poderá assegurar ao público, ao povo, que não vai acontecer outra vez, que essa pessoa não vai repetir essa atividade. Então, se é possível, uma sentença que não vem com reclusão. Mas o importante, eu acho, é que, ao menos, a ameaça dessa sentença fica aí. Então, é por isso importante ver se se deve subir ou elevar a pena máxima, ao menos, a que se pode expor uma pessoa que comete esse delito. Porque, ao menos, o motivo é fazer que essa pessoa, ao menos, acha antes de começar o delito, que eles também sabem que vai tomar um risco. Porque isso é precisamente que não acontece o suficiente agora. Eles não sentem um risco. E com tal que podemos fazer isso, eu acho que eu sou otimista também. Isso poderá melhorar as coisas, porque, com exceção dos ciberdelinquentes que têm uma agenda política,
o motivo é financeiro, é dinheiro. E se poderá complicar as estratégias criminais, então talvez eles vai deixar e procurar outra forma, talvez. Ao menos temos um pouco mais de segurança a nível de um ambiente digital. Queria dizer uma coisa mais. Para as instituições de segurança pública é muito importante seguir o desenvolvimento das dispositivos e aplicações. O Bitcoin, por exemplo. Você falou anteriormente de Bitcoin. A razão que o Bitcoin é importante agora, em parte, como pista de atividade criminal, é porque ainda é novedosa. Muita gente não utiliza Bitcoin como utilizam um cartão de crédito, ou Apple Pay, ou Google Wallet. Mas, em um momento que a gente começa a usar, teoreticamente, o Bitcoin, porque se tem utilidades legítimas para uma pessoa, então não vai ser tão útil como pista como é agora. Como saber quando chegamos a esse ponto? É importante seguir as pesquisas, as inovações, o desenvolvimento, para ver se fica mais popular com a gente, porque, a fundo, estamos falando de tecnologia. Você pode usar por um fim positivo ou um fim negativo. Tudo depende da pessoa. Bom, nesse aspecto da defesa de aumentar a pena mais grave, né? Renato, você defendeu esse mesmo ponto de vista na tua apresentação. Você mantém a pena inicial num patamar, digamos, com possibilidade de regenerar mais rápido e tal, mas agravar a pena maior, né? Vocês estão completando. Bom, deixa eu citar aqui, o Edson Fontes nos mandou uma pergunta. Edson, não sei se ainda está aqui na plateia, mas acho que foi contemplada já nas respostas gerais, correto? Mesma coisa, imagino ter acontecido com a doutora Maria Cibele Crepaldi Santos, advogada. Está aqui ainda, dona Maria Cibele? Cadê? Não estou vendo, tá? Bom, não sei, dona Maria Cibele, exceto na questão da educação dos usuários, já abordamos aqui. Eu vou passar para a Ana um ponto que eu acho que pode ser um pouco mais explorado, é que a doutora Maria Cibele fala da celebração de acordos internacionais como uma das, junto com a educação, um dos dois caminhos possíveis a seguir para que esse panorama melhore. Já foi abordado aqui, então, um pouco, em alguns momentos, no painel anterior também. Eu queria, então, perguntar o seguinte: o que há de concreto em relação ao Brasil na área da cooperação internacional? Bom, eu não vou fazer menção à cooperação na área penal, que talvez o Renato possa evoluir melhor nesse aspecto, mas eu acredito que o Brasil tem adotado uma posição de liderança em relação às questões de privacidade, né? A presidenta Dilma fez um discurso histórico na Assembleia das Nações Unidas e, desde então, o Brasil tem adotado uma posição de liderança em relação especificamente às questões de privacy, e eu acredito que a comunidade mundial, inclusive na semana passada tivemos uma aprovação no âmbito da ONU relativa ao desenvolvimento dessas questões, tem evoluído na colaboração e no entendimento de bases comuns de direitos relacionados à privacidade, que é um passo importante para uma cooperação maior e mais extensiva em matéria de cibersegurança. Especificamente em matéria de cibersegurança, eu ainda acho que nós estamos a passos lentos, todos os países se recuperando de seus impactos e de suas absorções do problema relacionado a escândalos mundiais de ciberespionagem. Mas eu acho que, e tive recentemente com a delegação americana que veio ao Brasil fazer uma visita com o Daniel Sepúlveda
e o Chris Painter, acho que o diálogo está sendo retomado. Isso é a coisa mais importante, né? Não será uma iniciativa rápida, como tem sido impressionantemente as iniciativas na área de privacidade, mas eu acredito que o diálogo está sendo retomado e deve ser, com certeza, centralizado num ambiente mais neutro dentro da comunidade europeia, e que tem uma liderança importante dentro da ONU. Eu acho que a gente tem aí um caminho de médio prazo pela frente, mas conciliando as iniciativas de privacy com cibersegurança, eu acredito que a gente tem um bom horizonte pela frente. Deixa eu te perguntar, se não tivesse acontecido esses acidentes a que a Ana fez referência, a colaboração internacional estaria em que nível hoje? Muito longe do que está? Boechat, nós acabamos de receber a sanção do novo Código de Processo Civil. Vai entrar em vigor, está aqui um ano, um pouquinho menos agora. Havia um dispositivo lá que tratava da carta rogatória informativa, que foi vetado pela presidente. Interessante essa discussão, ninguém ainda levantou isso. O que era isso? Para que o juiz brasileiro obtivesse alguma informação, não era ordem, mas era informação, o Código de Processo, o novo Código de Processo, institui esse procedimento formal da carta rogatória, que no ambiente jurídico nós temos uma certa aversão, porque costumava demorar muito. Mas houve a sanção, sob o argumento de que a atualidade, o momento que nós vivenciamos hoje, não se justifica mais essa formalidade toda, ou seja, estimulando o uso de cartas normais ou de pedidos por e-mail ou por outro meio de comunicação, etc., e daí por diante. O que eu tenho visto que está acontecendo aqui no Brasil, dada essa ausência de uma clareza, né? Nós temos algumas decisões, na área penal, principalmente, afastando essa formalidade processual. Isso já vem acontecendo desde 2004, no primeiro processo, em que um brasileiro foi condenado porque enviou e-mails ilegais a partir da Inglaterra. E as informações vieram para o processo de maneira informal. Por outro lado, nós temos sim, e você pediu para que eu complementasse, nós temos sim instrumentos técnicos lentos, mas existem. O MLET é um deles, funciona para a Polícia Federal apenas, aí como é que fica a Polícia Civil, enfim. E existe, na minha opinião, o melhor documento, o melhor acordo nesse sentido, que é a Convenção de Budapeste de 2001, que o Brasil não assinou. Poderia ter assinado com ressalvas, na época nós não tínhamos aí proteção autoral adequada, autoral de dados adequada e daí por diante, mas poderia ter assinado, mas até hoje não assinou, o que eu lamento, espero que assine rapidamente. Mas, Boechat, direto ao assunto, como diz o seu colega José Neumann e Pinto, ou nós afastamos essa formalidade na troca das informações, ou nós não teremos investigação nem efetividade. Para encerrar, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte, você coordena o Departamento de Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Portanto, nesta área, muito provavelmente, você está dirigindo uma estrutura que é ponta de lança, que é vanguarda em iniciativas de defesa da propriedade intelectual. Os Estados Unidos são um grande produtor de conteúdo intelectual, de patentes e tudo mais, talvez liderem esse processo no mundo, tem todos os interesses do mundo em jogo, portanto, a tarefa que o teu departamento desempenha é muito importante. Duas coisas que eu queria te perguntar. Que conselho você daria ao Brasil nessa área, a partir da experiência americana, do seu departamento? O que você diria? Seria assim, um primeiro passo que nos pusesse numa direção mais eficiente, mais célere, de enfrentar essas questões, voltadas para a propriedade intelectual, circunscrita a esse universo. E depois, se der tempo, eu queria que você dissesse o seguinte, das várias áreas onde o crime cibernético está ocorrendo, incluindo terrorismo, pedofilia, propriedade intelectual, espionagem industrial, tudo isso, onde você acha que eles estão mais atuantes, onde o problema está de forma mais aguda acontecendo? Então, conselho para o Brasil e onde que o bicho está pegando, como a gente diz aqui. Bom, com respeito ao tema de pirataria, se deve dividir em duas partes. A pirataria digital e a pirataria física. E, normalmente, o que acontece no Brasil
é que se fabrica um produto falsificado, que tem uma marca de uma empresa de sapatos ou roupa, e depois é contrabandeado basicamente ao Brasil mediante outros países. Há antecedentes positivos em trabalhar e colaborar com a Polícia Estatal, a Polícia Civil, Polícia Federal, em identificar lojas onde se vendem esses produtos e, ao menos, confiscar esses produtos. Agora, uma das coisas que vou tentar fazer é trabalhar com as autoridades para ver se se pode convertir essas ações em ações penais também, porque há regulamentos penais com respeito a essa atividade, com respeito à pirateria digital. No Brasil, segundo algumas fontes, tem uma atividade muito alta na área de redes de igual a igual, como se diz, peer-to-peer, usuário a usuário, onde as pessoas estão baixando ou subindo anexos que têm conteúdo não autorizado, como filmes, como canções. Muitas vezes as pessoas podem encontrar os anexos originais em alguns sites que se qualificam no inglês de torrents, que facilita, mediante o protocolo, baixar ou subir, numa forma muito acelerada, anexos muito grandes, que tomará muito tempo, em aqueles tempos para uma pessoa fazer. Nessa área, eu acho que no Brasil, tal como nos Estados Unidos, é uma área novedosa. Então, ainda estamos aprendendo como investigar, como identificar pistas. Então, nesse sentido, também a ideia vai ser de compartilhar os conhecimentos que temos com as autoridades que têm a vontade de trabalhar nesta área também e respaldar todos os esforços nessa área. Mas é um problema que espero poder construir algo positivo com as autoridades relevantes do Brasil. Muito bem. Terminamos. Eu ia matar a segunda pergunta, mas vocês querem? Qual área está mais problemática nos... Eu creio que ele respondeu, mas, enfim, ele está pedindo para você repetir qual seria a proposta para o Brasil. Você faz, que sugestão você daria para que nós avançássemos nessa área, à luz da experiência que o Departamento de Justiça tem? Seriamente, tudo que os palestrantes têm falado toda manhã, atualmente é o que se tem que fazer, uma mistura de educação, de ver constantemente se tem que fazer modificações às leis penais, porque, reitero, nos Estados Unidos estamos usando, a nível federal, uma lei para delitos cibernéticos que foi decretada em 1996, durante a época de Bill Clinton. Então, é um processo que tem que contar das suas coisas, trabalhar como setor privado, enfatizar que a gente tem que usar cautela
quando está em linha. Não deve ser tão diferente que quando uma pessoa está cruzando na rua. Uma pessoa sabe que tem que olhar os dois lados. Tem que fazer a mesma coisa, porque muitas instituições bancárias, governamentais, têm processos para tratar de defender os dados agregados nos sistemas. Então, por isso, a engenharia social é comum, o phishing é comum, porque os delinquentes sabem que é mais fácil obter o dinheiro enganando ao usuário comum que a uma empresa, que, sobretudo, uma empresa grande, que vai esperar os ataques, que está preparado para defender-se. Mas o usuário comum não. Então, enviar um anexo realmente há muitas coisas que se poderá fazer que vem da pessoa mesma. E não necessariamente de uma reforma que há que planejar ou que seja muito complicada. É a questão relacionada, portanto, à educação, né, as pessoas. Aliás, ponto abordado também aqui, se não me falha a memória, o Siboni defendeu isso também, né? O ser humano, a figura, tem que estar no centro de todo o processo de mudança de conduta. Bom, olha, às 14h teremos o painel Como a Segurança Cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Isso começa às 14h, depois do intervalo para almoço. Eu agradeço aqui aos participantes deste painel, que discutiu como os reguladores e a lei nos apoiam contra ameaças e terrorismo cibernético. Agradeço a Ana Luísa, ao Daniel, ao Renato, muito obrigado a todos e até à tarde. Obrigado. Nós lembramos a todos